Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Bom, aqui é o professor Marcelo Lasno e a gente vai dar início ao nosso curso de Anatomia Humana, numa breve apresentação de como será. Coloquei aqui para vocês uma bibliografia básica, o CAPT, que é um livro para colorir e anatomia, o Netter, que é um atlas de anatomia, e o Van de Graaff, que vai ser a minha condução teórica para o curso, tá? Esse último livro aqui, ó. Eu vou dar essa condução. Aqui poderia escolher outras, mas nós vamos, por força de forças maiores, nós vamos de Van de Graaff. Muito bem. O que se espera num curso de anatomia, especificamente desse curso de anatomia, né? Nós vamos trabalhar a questão da posição anatômica, os planos, os eixos, né, as direções do corpo, as características gerais do corpo humano e um foco geral no sistema nervoso, esquelético e muscular. Vamos ver aqui na parte da ossatura, né? Toda essa parte da coluna, crânio, as cinturas, a pélvica, escapular, membro superior e membro inferior. Também vamos dar alguma coisa do sistema articular, né, para ligar então os dois sistemas, o muscular e o esquelético. E também vamos falar do sistema nervoso, como eu disse, que é o grande responsável por uma coordenação entre todas essas outras peças anatômicas, a grande engenharia que se torna móvel no final das contas pela atividade do próprio corpo humano. Então vamos lá. O que é anatomia? Anatomia é uma divisão dos estudos biológicos que constitui na ciência que estuda a estrutura do corpo, dando inclusive nome, fazendo uma nômina desse corpo, ou seja, dando nomes às partes do corpo. Então, a anatomia é a ciência do nome das estruturas. O corpo humano é sempre um desejo estético procurado por todos, na literatura, na arte, aqui um pouco, né, do Shakespeare, né, falando sobre que obra-prima é o corpo humano, é o humano, né? Daí, Shakespeare. Bom, o primeiro anatomista, por assim dizer, a gente poderia dizer nessa história da anatomia, que teria sido Aristóteles. Nós temos 3 obras do Aristóteles onde ele toca no assunto da estrutura corporal. A história dos animais, das partes dos animais e da geração dos animais. Eu vou dar um foco aqui nesse segundo tratado, que é o das partes animais. Até selecionei algumas partes, né, sem trocadilhos, das partes dos animais, para mostrar um pouco da visão anatômica, ainda que fosse aos olhos de hoje, né, um olhar infantil, vamos colocar assim, sobre a nossa anatomia. Ele fala aqui alguma coisa sobre, tenta associar caráter com forma. Numa segunda, né, passagem do texto dele, né, ele ainda se aprofunda nessa questão, né, usando da covardia e da ousadia, e tentando fazer uma correlação em relação ao tamanho do coração, né. Aqui uma possível destinação para o sangue, que seria na verdade uma passagem de sangue para suor, e aqui uma outra pérola que está das partes dos animais do Aristóteles, que é a prova de que quando se aquece o diafragma vem o riso, né? Então assim, embora, como eu disse para vocês, parece alegórico o texto do Aristóteles hoje, não se esqueçam que é esse pessoal que começa efetivamente a falar da estrutura do corpo humano. E como esse primeiro momento é exatamente para isso, para discorrer um pouco sobre essa história, por isso trouxe esses pequenos textos. Insisto aqui nessa ideia de estética, né? O corpo, a estrutura corporal como, né, um artífice, vamos dizer assim, da questão da anatomia corporal, sempre, né, apresentada de uma forma bela, né, as curvas da face, como vocês estão vendo ali. Bom, aqui já é uma outra situação, aqui não é arte pela arte, aqui vocês estão vendo um Rembrandt, né, pintado em 1632, que mostra, né, um médico, né, um cirurgião, apontando aqui detalhes anatômicos no corpo deitado.
A questão da anatomia propriamente dita, ela ganha espaço livresco, vamos dizer assim, né? Transformado em paisagem publicável com Leonardo da Vinci, que ainda que não tenha sido considerado o primeiro anatomista, tem talvez um dos desenhos anatômicos mais emblemáticos da história, que é o homem vitruviano, que é esse esquema que ele fez, esse desenho que ele fez, né? Muitos outros vieram do próprio Leonardo, mas a representação marcante, vamos dizer assim, a certidão de nascimento, vamos colocar dessa forma, da anatomia, veio com o Vesalius. O Vesalius, ele publica um livro chamado De Humani Corporis Fabrica, em 1543, e esse livro passa a ser o livro que inaugura, por assim dizer, a anatomia. Aqui um pouco dos instrumentos, né, que usados aí na época do Vesalius. Eu costumo dizer que faz inveja a qualquer filme do tipo Jogos Mortais aí, né? Aqui um pouco do interior do livro, usou até de um pouco de uma certa licença poética, o Vesalius, colocando esqueletos em formas né, desafiantes e inimagináveis, como por exemplo pensando, enfim. O certo é que a anatomia a olhos vistos, a olhos desaparelhados, teve esse início quanto mais com o Vesalius. Simultaneamente, a gente começou a observar a anatomia do ponto de vista microscópico, isso já no século XVII, e inaugurou, na verdade, uma nova era, né, da anatomia, usando a microscopia óptica, que foi essa microscopia do século XVII, né, microscopia essa que chega a permitir um aumento de 2.000 vezes de um ponto, permite a visualização de material vivo ou morto e material colorido, porque usa o princípio da luz. Então vocês estão vendo aqui, não são formas humanas, isso aqui são protozoários, mas vocês conseguem observar o movimento, porque é possível ver material em vivo com a microscopia óptica. Nós temos uma outra microscopia de alta potência, que é o microscópio eletrônico. Aqui vocês estão vendo um vírus esses que só podem ser vistos mesmo por microscopia eletrônica, mas transitando da microscopia para a estrutura humana, algumas coisas puderam ser vistas nesse sentido, né? E outra coisa que ajudou muito, uma terceira etapa de observação, aquela a olho nu, a microscópica, é aquela observação que podemos ver o sistema humano, no entanto, de uma maneira não invasiva sobre o corpo. É o que a gente chama de imagenologia. Essa foi a grande permissão, né, que as formas de imagem, de observação de imagem, sem exatamente, vamos dizer assim, abrir o corpo para poder observar as partes internas, criou uma outra era, que é uma era mais recente. A imagenologia, para vocês terem uma noção da importância, eu coloquei aqui, já levou 6 prêmios Nobel, e essencialmente o que se tem hoje são esses 3 tipos de utilização, né, de metodologias. O raio-x, que é a extensiva tomografia computadorizada, o ultrassom e a ressonância nuclear magnética. Aqui o berço do raio-x, com o Röntgen, em 1895, as primeiras chapas de raio-x então ainda são do século XIX, mas à medida que o tempo passou, essa anatomia radiológica ela foi ganhando contornos cada vez mais especiais. O auge disso é a tomografia computadorizada, onde a pessoa entra aqui no interior de um equipamento meio claustrofóbico, é um tubo de raio-x, né, que vai fazendo com que haja uma visualização do corpo de uma maneira muito especial, né. O ultrassom é uma outra forma de observação, aí o princípio de funcionamento é outro, são ondas sonoras, né, o primeiro é raio-x, agora são ondas sonoras, e a ressonância magnética, que é uma situação também diferente, onde a pessoa se submete a um campo elétrico, na verdade, né, e esse campo elétrico, aqui, aparência dos tecidos,
gera de acordo com a forma de envio e recepção de pulsos de radiofrequência, isso imerso num campo elétrico gerado pelo scanner, onde a pessoa também é mergulhada. O bom da ressonância nuclear magnética é que ela consegue dar todos os planos, né, de observação, coisas que a gente vai ver na próxima aula, como o corte chamado transversal, né, o sagital e o frontal, né? Como eu disse, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Muito bem, e aqui são alguns exemplos, né, de resultado da ressonância, aqui alguns cérebros mostrando que existe aqui uma atividade, né, nessas cores, uma atividade aumentada aqui. Essa atividade aumentada é que esse sistema criado na ressonância consegue medir a diferença entre hemoglobina oxigenada e hemoglobina não oxigenada. Quando essa relação começa a subir, ou seja, o sangue oxigenado está circulando mais naquela região do cérebro, a gente infere, né, por resultados, né, da imagem, que aquela área cerebral apresenta uma atividade maior, como vocês estão vendo aqui em outros casos, viu? Aqui, por exemplo, ó, ele está comparando algumas situações, né? Aqui o cérebro em repouso, aqui o cérebro falando, vamos dizer assim, né? E escutando uma música, aqui escutando a música e aqui só falando. Aqui só uma comparação, né, dessas músicas, né? Você vê como a estimulação de áreas importantes do cérebro se dá de maneira diferente entre uma música do Bach e uma música do Beethoven, né? Mostrando que a música do Bach ela consegue acessar áreas do cérebro que a música do Beethoven não consegue. Isso aqui tem a ver com o modo de composição dos dois, é uma coisa muito interessante. Depois vocês podem procurar um pouco sobre essa comparação da música do Bach e do Beethoven. Tá aí, a imagem cerebral desvendada por mecanismos super atuais. Pois é, pessoal, essa foi a aula introdutória de anatomia. Fui!